Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre nós. Gostaria de convidar você agora para acompanhar a leitura que farei aqui em Gálatas, no capítulo 4, do verso 12 até o verso 20, onde nós vamos verificar as características do verdadeiro ministério do Evangelho e as características do falso ministério do Evangelho. Nos diz assim a palavra do Senhor: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para mos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém. Meus amados irmãos, a primeira característica do verdadeiro ministério do Evangelho, conforme vemos neste texto aí, é que ele promove a identificação do pregador com os pecadores e vice-versa. O apóstolo Paulo nos diz que quando foi pregar o Evangelho, ou esteve pregando o Evangelho entre os Gálatas, ele se tornou como os Gálatas eram. Para William Hendrickson, Paulo quer dizer que se compreendia pecador como os Gálatas eram pecadores, que ele não teve uma postura de superioridade espiritual em relação aos Gálatas, mas ele prega o Evangelho para os Gálatas, compreendendo que ele esteve tão distante de Deus como os Gálatas estavam antes de ouvirem a pregação do Evangelho. Já para Timothy Keller, essa afirmação de Paulo indica que Paulo entendia que o Evangelho não deve criar barreiras culturais. Paulo, então, quando esteve entre eles, vestia-se como eles vestiam-se, comiam o que eles comiam, frequentavam os lugares que eles frequentavam. Paulo, então, dessa forma, se tornou como eles para pregar o Evangelho. Diferente, por exemplo, dos judaizantes, que exigiam que eles mudassem a sua alimentação, que eles mudassem a sua vestimenta, que eles passassem a seguir a cultura, inclusive religiosa, dos judeus. Praticamente eles teriam que se tornar judeus para poderem receber a salvação. E não é isso que Paulo diz. Por outro lado, Paulo queria criar uma identificação dos Gálatas em relação a ele. Significa dizer que Paulo trabalhava para que, assim como ele se tornou um cristão, como ele recebeu o Evangelho da graça, os Gálatas também pudessem receber o Evangelho da graça e também se tornarem cristãos. Paulo um dia compreendeu, irmãos, que apenas a observância das regras do judaísmo não o salvaria, e ele também queria que os Gálatas compreendessem isso, que deixassem a falsa religião e que se tornasse um cristão salvo unicamente pela graça, assim como ele foi salvo unicamente pela graça. Então essa é a primeira característica do verdadeiro ministério do Evangelho. A segunda característica que nós encontramos aqui no texto do verdadeiro ministério do Evangelho é que ele encontra oportunidade nas adversidades, conforme o verso 13. Paulo diz que a primeira vez que pregou o Evangelho para os Gálatas foi por causa de uma enfermidade. Nós não sabemos exatamente o que foi que aconteceu, mas por causa de uma enfermidade ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles irmãos ali.
Irmãos, o nosso sofrimento, seja por enfermidade, por perseguição, ele está sempre dentro da providência divina, tem um propósito. Nesse caso, essa enfermidade, Paulo proporcionou a possibilidade de pregar o Evangelho. Em Coríntios capítulo 12, o sofrimento e o espinho na carne aperfeiçoou o seu caráter e o fez confiar na graça de Deus. Nós estamos vivendo uma época de sofrimento ligado à calamidade promovida pela pandemia. Talvez seja uma época, meus amados irmãos, onde nós tenhamos a oportunidade de levar o Evangelho de salvação para outras pessoas. Assim também como devemos refletir se esse momento de tribulação não seja o fato de Deus estar trabalhando também com o Evangelho em nosso caráter. Porque o ministério do Evangelho não é só para a conversão, ele é também para a santificação das nossas vidas. Em terceiro lugar, o verdadeiro ministério do Evangelho, ele elimina preconceitos e promove o amor, conforme o versículo 14. O apóstolo Paulo diz que apesar da enfermidade dele, os gálatas não o desprezaram, antes o receberam como um anjo, o receberam como o próprio Cristo Jesus. Na visão, irmãos, grega e até judaica, uma pessoa estar enferma era um sinal de fragilidade e até mesmo de condenação dos deuses. Os gálatas não olharam para Paulo com essa visão preconceituosa de que se alguém está doente é porque é uma pessoa condenada que não tem valor. Pelo contrário, eles abraçaram. Isso em reconhecimento da mensagem do Evangelho que Paulo pregava. Então o Evangelho não deve, meus amados irmãos, manter nenhum tipo de preconceito. Não me aproximo de você se você é doente, não me aproximo de você se você é um judeu, não me aproximo se você é pobre. Pelo contrário, o Evangelho deve promover o amor e o reconhecimento de que todos somos pecadores, logo todos somos frágeis, assim como a todos nós é anunciado o Evangelho da graça de Deus. Em terceiro lugar, nós queremos destacar que o verdadeiro ministério do Evangelho, ou melhor, em quarto lugar, o verdadeiro ministério do Evangelho sempre diz a verdade, conforme o verso 16. No verso 16, o apóstolo Paulo diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Provavelmente, irmãos, os gálatas estavam aborrecidos com Paulo, porque no começo dessa carta, Paulo aponta a insensatez deles, que começando a vida cristã pela fé unicamente em Cristo, agora passavam a se afastar da suficiência de Cristo para acreditar que poderiam ser salvos pelas obras da lei. Paulo inclusive os chama de insensatos, e é possível que essa repreensão que Paulo fez tenha provocado neles desgosto a respeito de Paulo. Nós precisamos aprender, irmãos, que aquele que ama e prega o evangelho sinceramente, ele sempre vai falar a verdade para com o seu próximo, inclusive quando essa verdade apontar os seus erros. Nós também precisamos aceitar a verdade em relação à nossa vida, mesmo quando essa verdade apontar os nossos erros, e não ficarmos aborrecidos com quem fala a verdade para nós. Se você ama alguém, você deve falar para ela que ela é um pecador, que precisa de Cristo. Se porventura você ama um irmão e você percebeu que esse irmão está se afastando da palavra, você precisa fazer com que ele volte para a palavra e falar a verdade para ele, desde que essa verdade seja sempre em amor. A verdade jamais pode ser utilizada para envergonhar ou para humilhar, mas a verdadeira pregação do Evangelho sempre diz a verdade. Depois, a verdadeira pregação do Evangelho visa conformar os crentes à pessoa de Cristo. No verso 19, Paulo fala que está novamente sentindo dores de parto até que Cristo seja formado naqueles cristãos, não é? O apóstolo Paulo os tem como filhos espirituais. Assim como uma mãe, ela precisa de ter muito trabalho e até trabalho doloroso para gerar filhos espirituais, Paulo precisou trabalhar muito na pregação do Evangelho para gerar um novo nascimento espiritual nos Gálatas. A questão é que agora Paulo está tendo que refazer esse trabalho, porque eles estavam se afastando do verdadeiro Evangelho. É como se Paulo tivesse todo o trabalho de novo de pregação para que eles pudessem nascer de novo.
E o objetivo desse trabalho do apóstolo Paulo de pregação e do ensino do Evangelho é fazer com que Cristo seja formado nos cristãos. O objetivo, então, do ministério da palavra é conformar as pessoas a Cristo. É fazer com que o Espírito Santo de Deus controle toda a nossa vida, para que sejamos fiéis à palavra que Cristo ensinou, para que possamos viver da forma como Cristo viveu, para que possamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador das nossas almas, para que o crente nunca se afaste de Jesus, sempre coloque nele a sua confiança, e para que o crente viva, ame a Deus, ame aos irmãos, assim como Jesus viveu. Finalmente, o verdadeiro evangelho, muitas vezes, ele repreende. Porque no versículo 20 o apóstolo Paulo diz: eu gostaria de estar com vocês e falar em um outro tom. Paulo naquele momento necessitava falar em um tom mais rígido, porque aqueles crentes estavam se desviando da palavra. A preocupação é com que eles despertassem da sua insensatez e voltassem ao Senhor. Nós não devemos nos incomodar, irmãos, quando um pastor, quando um irmão fala de uma forma mais rígida, nos chamando de volta à verdade do Evangelho, dizendo não quando precisa ser dito, dizendo que estamos errados quando precisamos estar errados. Às vezes precisamos falar de uma forma mais rígida, com o objetivo de despertar os irmãos para voltar à prática da palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria de destacar aqui no texto 3 características do falso evangelho, ou do falso ministério do evangelho. Primeiro, ele promove o afastamento dos pregadores sinceros, como diz o versículo 15. Paulo pergunta: por que vocês deixaram de me amar como sempre me amaram? Porque falsos pregadores entraram na igreja e começaram a desfazer a imagem de Paulo como um pregador sincero. Um falso ministério sempre vai desqualificar outros cristãos, sempre vai desqualificar outros pregadores. É preciso ter cuidado. O falso ministério do evangelho, em segundo lugar, ele distorce a verdade por meio de bajulações. No versículo 17 o apóstolo Paulo diz: esses que vos obsequiam não fazem sinceramente. Obsequiar significa fazer mimos a alguém. O falso ministério do evangelho não fala a verdade com as pessoas, não aponta os seus pecados, não aponta os seus erros, sempre bajula, sempre leva as pessoas a entenderem que são sempre corretas e fortes. Isso aí é falsidade, é uma falsa pregação. O falso ministério do evangelho promove então bajulação. E terceiro, o falso ministério do evangelho, ele produz bajulação com objetivos que não são sinceros. O objetivo então daqueles falsos pregadores era afastar as pessoas de Paulo e atrair as pessoas apenas para si. Porque o falso ministério do evangelho não se baseia na verdade da palavra, mas ele se baseia nas características do pregador. A ideia é fazer com que o povo esteja sempre preso a ele, não ouça a verdade, principalmente se ela vier por meio de outros pregadores. É preciso tomar cuidado. Meus irmãos, meditemos nessa passagem, meditemos nas características do falso evangelho, do falso ministério do evangelho e do verdadeiro ministério, para que possamos estar atentos em relação àquilo que nós ouvimos e também para que possamos compreender de que forma devemos realizar o nosso ministério em relação a outras pessoas. Que Cristo sempre seja formado em nós, em nome de Jesus. Amém.